aqui é o aparelho de bioimpedância, né? BioBuddy, onde ele vai ver. Isso aqui principalmente é para quem faz bastante atividade física, onde eu vejo parâmetro de massa muscular, ganho de massa muscular, porque quando o paciente faz dieta também, ele perde massa gorda, só que ele perde músculo também, né? Esse que é o problema. Então esse aparelho serve para a gente ver como é que está a massa magra, massa gorda. Então aqui, depois de colocar todos os dados na máquina, então o paciente subiu na balança, colocou as mãos para fechar os 4 pontos, então ele vai me dando aqui. Então os dados que ele me dá de início. Então você tem 20,3 kg de massa gorda, desses aqui você tem massa magra e a quantidade de água. Então tem massa gorda, massa magra e água, tá? Então ele já... Por quê? Isso aqui ele vai me dando em porcentagens e em números. Para o paciente, quando fizer outro exame, ele vai saber direitinho em números e em porcentagens. Então, aqui ele já joga uma pontuação, tá vendo? 73. Então, é como se fosse uma prova. Então, se você 100 seria o máximo, 73, aqui também, pacientes, o ideal é chegar sempre acima de 85, tá? Quanto mais alto, maior é a saúde celular sua. É que nem aquele ângulo de fase. Então, os dois estão dando baixo. O ângulo de fase, que eu expliquei, e esse aqui, tá? Então, aqui a gente vê água intracelular, ó, ele confirmou do aparelho, só que aquele mais específico. Então você tem água dentro da célula, 33,9, e fora da célula, aqui você vê, ó, água extracelular, está mais água extracelular do que intracelular. Então nós temos que baixar essa água extracelular e aumentar a água intracelular, tá bom? Aqui ele me dá em gordura, tá? Então ele dá massa magra, massa gorda, massa muscular, índice de massa corpórea. Então, tudo isso aqui em porcentagens. Então, aqui o que você vê? Olha, massa gorda está maior e massa magra, seria músculo, está mais baixo, tá? Então, aqui massa magra, ele pega osso, músculo, tá? Então, ele soma tudo. Aí, aqui ele me dá a diferença, massa muscular, que está baixa. Então, como é que aumenta isso aqui? Musculação, não tem jeito, tá? Índice de massa corpórea é um índice para falar o quanto o paciente está fora do peso, também o seu está aumentado. Porcentagem de gordura corporal. Então aqui, ó, tá vendo? Qual é o ideal? É no azul, tá? Então, ele vê por idade, então você veja que a gordura que você tem aqui, essa gordura é a que mata a gente, que nos inflama, né? Então aqui você veja que a sua está abaixo da média. Qual é o ideal? Você teria que estar aqui entre 10 e 14. Então essa é a sua meta. Eu tenho que fazer chegar aqui. O meu, pela minha idade, eu já tive aqui, né? E aí eu fui me tratando, cheguei aqui, tá? Então você vai chegar nesse limite de saúde. Isso aqui é muito importante, entendeu? Que a gordura visceral, a gordura que nos mata. Então o ideal é abaixo de 10. O espetacular seria em 7, 8, tá? Você está 11. Você estando 11, você tem risco de todas essas doenças. Câncer, doença arterial, demência, diabetes, depressão, artrite, obesidade. Tudo isso aqui você está arriscado para essa gordura visceral, tá bom? Daqui uns 3, 4 meses a gente vai fazer outro exame desse para ver se vai ver que vai melhorar esses seus índices aí, viu? Aqui ele me dá assim, a massa muscular sua, 30, está baixo, né? Então uma massa muscular baixa. E aqui ele vai me dando o que está faltando em você, ó, proteína. O mínimo é 12, a sua está 11,9, então teria que estar 12,3. Para homem, o ideal está uns 14. Então você está sem massa muscular. Sais inorgânicos, até que está bom, né? Que é sódio, potássio, magnésio, tá bom? E o teor de mineral ósseo, então você não tem osteoporose, nem vai ter, tá? Mas aqui que a gente fica preocupado o quê? Proteína. Então, claro, aqui os pacientes quando dão isso eu já associo whey protein, tá? Mais ovo, mais carne, mas eu sempre dou whey protein, que é um bom alimento para aumentar a sua massa. E fazer musculação, né, claro. Então aqui, metabolismo, para a gente ver. O que mais me interessa aqui, ó. Isso que é o mais legal desse aparelho. A idade cronológica de nascimento, você tem 37. Olha a idade dos seus órgãos, 42, aí ferrou. Se você mantém esse ritmo, obrigatoriamente você vai morrer de doença e não de velhice. Por quê? O que tinha que estar? No máximo 37, a sua idade tinha que ser a idade dos seus órgãos. Não, você está queimando seus órgãos. Tá? Então nós vamos melhorar a sua saúde, eu melhoro isso aqui. Tá legal? Então, tudo isso aqui ele vai me direcionando o tratamento, o que eu tenho que fazer com o paciente. E aí eu associo isso aos exames de sangue que eu peço. Então, eu sei 100% o que está acontecendo com o paciente, tá? A gente depois tem uma recomendação de dieta que eu vou fazer com você, de atividade física, e a gente resolve os seus problemas. Em média, em 3 meses eu resolvo 90% desses problemas, aí, no máximo 90 dias, viu?